Diz a Bíblia na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 14: Mas graças a Deus, Cristo Jesus sempre nos leva em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume de seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para uns, perfume de morte para a morte, para outros, perfume de vida para a vida. E para estas coisas quem está capacitado? Irmã, eu gostaria que a senhora nos ensinasse o que significa ser o perfume do conhecimento de Deus. Como podemos perceber esse perfume na vida de um crente? E por que o mesmo perfume pode ser de vida para uns e de morte para outros? E que responsabilidade implica ser o perfume de Cristo, tanto para os que se salvam como para os que se perdem? Muito obrigado, irmã, e que o Senhor a abençoe. No povo antigo, na lei de Moisés, o Senhor ensinou que tinha que apresentar com os sacrifícios, tinha que apresentar também o incenso e muitos aromas, muitos perfumes, tinha que arrumar e organizar. Os sacerdotes tinham que organizar e tinham que elevar isso como um sinal de que isso era um aroma agradável para o nosso Deus. Então diz que o perfumista, o especialista em fazer o perfume, o levava ao templo e o apresentava no incenso e em outros aromas de outras formas e dizia que era um aroma para Deus, porque tudo era físico. Naquela época Deus exigia que o povo o reverenciasse e o honrasse fisicamente. Então, por isso havia os sacrifícios de animais, por isso havia o incenso, que era um aroma que subia para Deus. E Deus tinha ensinado a eles que fizesse dessa maneira, ainda que para Deus, pois para ele não precisava ter esses aromas. Deus não precisava, mas ele queria que o povo, pelo menos, se ocupasse fazendo algo para Deus, esforçando-se, trabalhando e fazendo algo para Deus. Então, ele exigia os melhores aromas, os melhores perfumes, e o incenso também tinha que ser levado pelos filhos dos sacerdotes. Ninguém mais podia usá-lo, e tudo isso era o aroma agradável ao nosso Deus. Então, eles diziam que isso era o aroma agradável. Portanto, que esse aroma agradável tinha uma representação simbólica para o futuro. No futuro, o aroma agradável para Deus é um homem ou mulher justos, retos, santos, que agradam a Deus, que servem a Deus, que se afastam do mal, do pecado e que sempre estão agradando ao Senhor em tudo, faz o bem, o justo, o reto. Essa pessoa se converte em aroma agradável para o nosso Deus. Esse era o símbolo ou a representação simbólica do incenso na antiguidade. E diz na antiguidade que às vezes Deus estava tão descontente quando lhe apresentavam o incenso, que diz que a fumaça se espalhava e que quando a fumaça subia direto para o céu, era porque Deus o tinha aceitado. Mas quando se espalhava, Deus estava irritado com as pessoas porque estavam falhando com Deus. Então essa era a simbologia. Hoje nós, os crentes, nós desejamos com todo o nosso coração que nós sejamos aroma agradável ao nosso Deus, que sejamos esse perfume para o nosso Deus, ou esse incenso. Então, por isso aqui, lendo os versos que é o 2:14, não é? Que diz, mas graças a Deus, Cristo Jesus sempre nos leva em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume de seu conhecimento. Diz que o perfume do conhecimento do nosso Deus que o manifesta em todas as partes na vida do ser humano. E diz, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Naquela época, na antiguidade, era o aroma do incenso ou o aroma dos perfumes, mas no Evangelho são os crentes. Para Deus somos aroma agradável de Cristo, nos que se salvam, quer dizer, o justo, o reto, os que agradam a Deus, e nos que se perdem, diz, para estes, certamente perfume de morte para a morte, e para aqueles perfume de vida para a vida. Para estas coisas, quem está capacitado? Está falando que diz, pois, não somos como muitos
que se aproveitam falsificando a palavra de Deus, senão que com sinceridade, como da parte de Deus e diante de Deus, falamos em Cristo. Ele queria sinceridade e retidão para levar o conhecimento de Cristo Jesus. E quão difícil para eles naquela época. Era tão difícil porque todos eram judeus, tinham sido judeus e agora estavam mudando na etapa de sua vida espiritual para crerem em Jesus Cristo, que era muito difícil para eles. Para nós hoje não foi difícil crer em nosso Senhor Jesus Cristo, mas para eles naquela época muito difícil. E por isso é que o apóstolo sempre está enfatizando que nós, como esse aroma agradável que Deus mesmo permitiu que sejamos, devemos nos esforçar, que devemos ser retos e sinceros, porque aqui ele estava dizendo que alguém estava fingindo, falsificando a doutrina, a palavra de Deus, ensinando a outros erros na doutrina, que era o que naquele tempo abundava, os erros, e abundavam tanto os que pregavam e os que ensinavam, porque por um lado os judeus e por outro lado os cristãos. Mas nós hoje agradecemos ao Senhor que Deus nos unificou. Não nos dá trabalho crer no Senhor Jesus Cristo e o aceitarmos. E por isso eu penso que o Senhor nos tem aqui com esse maravilhoso propósito de pregar no mundo, porque somos seu aroma agradável e somos seres que estamos aqui buscando a perfeição, a retidão, a honestidade, ser honestos e sinceros com o nosso Deus e seguir em frente, porque esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do Senhor, esse é o Evangelho puro, onde é Deus quem está ali no meio de todas as nossas vidas, agindo o Senhor com seu Espírito e nos ajudando a entender, a compreender e a seguir este caminho que é mais fácil para nós, que é muito difícil para outros. Mas devemos seguir em frente nesta luta. E o importante é que em Cristo Jesus sempre vamos triunfar. O triunfo em toda a humanidade será através de Cristo Jesus, o triunfo em sua vida em todos os aspectos. Cristo Jesus é nosso triunfo.